O peso do sorriso. Apresentação. Camila Sampaio tinha 32 anos e uma habilidade rara. Ela conseguia identificar o cheiro da mentira. Não era um dom sobrenatural, mas uma sensibilidade aguçada por anos observando o silenciamento de sua mãe, Dona Marlene, uma mulher de mãos calosas e riso contido, que passava os dias costurando bonecas de pano para vender na feira de Caruaru, Pernambuco. O cheiro da mentira, para Camila, era uma mistura de suor frio, colônia barata e aquele tom azedo que o ar ganhava quando alguém forçava um sorriso. Ela havia voltado à cidade natal depois de uma década no Rio de Janeiro, onde trabalhará como guia turística. Um emprego que exigia performar alegria mesmo quando os pés doíam de tanto andar. Mas a notícia de que seus pais completariam 40 anos de casamento a trouxe de volta. 40 anos não é qualquer coisa, dissera ao telefone, enquanto sua mãe, do outro lado da linha, respirava fundo, como se segurasse algo mais. A casa onde Camila crescerá ainda cheirava a canela e café coado, mas agora havia algo a mais, um perfume doce, quase empalagoso, que não pertencia a nenhuma das mulheres da família. 2. O conflito. O almoço de aniversário seria no sábado no quintal amplo onde seu pai, seu antenor, gostava de exibir o forno de barro que construíra com as próprias mãos. Vai ser só a família, Marlene avisara, mas Camila notou que a mesa estava posta para 7 pessoas, não 6. Ela chegou cedo, ajudando a mãe a arrumar os pratos de cerâmica pintados à mão, presentes que Camila enviava todo Natal. Enquanto cortava as flores do jardim para enfeitar a mesa, ouviu a risada aguda de uma mulher vinda da rua. Não era a de sua tia, nem a de nenhuma prima. Quando seu antenor entrou pelo portão, não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher jovem, muito jovem, vestia um vestido florido que grudava no ventre arredondado. Seus cabelos loiros desbotados caíam em ondas sobre os ombros, e ela segurava a mão de Antenor com uma intimidade que doía nos olhos. Filha, essa é a Luana, ele anunciou, como se estivesse apresentando uma nova empregada. Ela tá esperando um bebê. O silenciou que se seguiu foi tão denso que Camila sentiu o gosto de metal na boca. Sua mãe, parada ao lado do fogão, não chorou. Não gritou, apenas virou o rosto e continuou mexendo a panela de carne de sol, como se aquelas palavras não tivessem acabado de rasgar o tecido de 4 décadas. 3. A jornada. O almoço transcorreu em câmera lenta. Luana, com um sorriso de comercial de margarina, elogiou a comida, tocou a barriga e disse que era menino. Antenor já escolheu o nome, Antenor Júnior. Camila observou os dedos de seu pai, grossos e manchados de nicotina, tremendo ao servir mais cachaça. Sua mãe, em contrapartida, servia a sobremesa com mãos tão firmes que assustava. Você sabia? Camila sussurrou, puxando Marlene para o corredor dos fundos. A resposta veio em um suspiro. Desde o primeiro mês. E você ficou quieta? Marlene olhou para as próprias mãos, agora vermelhas de tanto lavar louça. O que você queria que eu fizesse, minha filha? Chutasse a porta dele como nas novelas? Aonde eu ia? Essa casa é dele. Minha vida é aqui. Camila sentiu o chão tremer. Não era raiva. Era algo pior. A compreensão de que para sua mãe a traição era apenas mais um fardo a carregar, como as sacolas de feira ou as dores nas costas. À noite, depois que Luana e Antenor foram embora, ele precisava ajudar a arrumar as coisas dela no apartamento novo. Camila encontrou Marlene sentada na varanda, costurando uma boneca com pontos tão apertados que o tecido quase rasgava. Você não vai fazer nada? Camila insistiu. Marlene enfiou a agulha no pano com força demais. Já fiz. Rezei. Rezar não põe comida na mesa. Não, mas mantém a sanidade. Marlene finalmente olhou para a filha, os olhos secos. Você acha que eu não pensei em ir embora? Em queimar as roupas dela? Em gritar na frente de todo mundo? Mas pra quê? Pra ficar sozinha? Pra ver você e seus irmãos divididos? Pra dar o gostinho a essa menina de me ver humilhada? Não, minha filha. A humilhação dela vai ser pior. Camila não entendeu. Não até a manhã seguinte. 4. O desfecho. No domingo, Camila acordou com o cheiro de café queimado. Sua mãe não estava na cozinha. No quintal, encontrou Marlene sentada ao lado do forno de barro, com um balde de água aos pés. O fogo já estava aceso. Mãe? Marlene não virou o rosto. Vai embora, Camila. Não é para você ver isso. Mas Camila já tinha visto. Dentro do forno, entre as brasas, havia algo envolto em pano cru. Um cheiro doce e podre subia com a fumaça. O que você fez? Marlene finalmente olhou para a filha. Seus olhos estavam vermelhos, mas sua voz firme. Ela estava com dores ontem à noite. Sangrando. O bebê não aguentou. Um sorriso trêmulo. Deus ouve sim.
Camila recuou, tropeçando nas pedras do chão. Não, não, não. Você envenenou ela? Não. Marlene secou as mãos no avental. Deus proveu. Eu só ajudei a natureza. Um chazinho de arruda, um pouco de losna. Coisas que a gente conhece desde pequena. Ela tava com pressa para ter esse menino, coitada. Não viu que o corpo dela não estava pronto. O horror tomou Camila como uma onda. Sua mãe, a mulher que ensinou a ela que o bem sempre vence, acabará de confessar um assassinato. Pior, um assassinato por omissão, por veneno lento, por uma vingança tão silenciosa que ninguém jamais suspeitaria. Você é uma assassina. Marlene se levantou, tirando as cinzas das mãos. Não, minha filha. Sou uma sobrevivente. Ela apontou para casa. Agora vai arrumar suas coisas. Seu pai vem buscar você daqui a pouco. Você não vai querer estar aqui quando ele chegar. Camila correu para dentro, trancou-se no banheiro e vomitou até não ter mais nada no estômago. Quando saiu, sua mãe estava na sala costurando outra boneca. Desta vez, os pontos eram perfeitos. Do lado de fora, ouviu-se o carro de seu antenor chegando. Sua voz, rouca de choro, chamava por Luana. Marlene não se mexeu. Camila pegou sua bolsa e saiu pela porta dos fundos, sem se despedir. Enquanto caminhava pela rua de terra, ouviu os gritos de Antenor ecoando pela casa, misturados ao som do vento secando as lágrimas que ela não sabia se eram de nojo, de medo ou de um alívio doentio. No ônibus de volta ao Rio, Camila encostou a testa no vidro e fechou os olhos. O cheiro de mentira havia sumido. No lugar dele só restava cinza. Reflexão final, implícita. Há vinganças que não fazem barulho. Há dores que não sangram. E há amor, ou o que resta dele, que sobrevive apenas porque aprendeu a se disfarçar de indiferença. Camila nunca mais voltou a Caruaru. Mas toda vez que sentia o cheiro de canela, sabia que em algum lugar, uma boneca de pano estava sendo costurada com pontos tão apertados que ninguém jamais conseguiria desmanchá-los. A costura do silêncio. 3 anos depois, em um apartamento minúsculo no Catete, Camila abriu a caixa de papelão que chegará pelo correio sem remetente. Dentro, envolta em papel de seda amarelado, estava uma boneca de pano com olhos de botão preto e um vestido xadrez desbotado. Não havia bilhete, mas o cheiro de canela subiu como uma névoa quando ela segurou o brinquedo contra o peito. Aquilo não era um presente. Era uma confissão. Ela lembrou-se da última vez em que vira Antenor, anos antes, quando o homem ainda tinha a audácia de sorrir com os dentes manchados de café. Você vai voltar, menina. Sempre voltam. Mas Camila não voltará. Em vez disso, aprendeu a costurar sua própria vida com fios invisíveis, um emprego em uma editora de nicho, noites estudando inglês em uma escola comunitária, e um hábito de colecionar chaves de hotéis onde nunca pernoitara, só para provar que poderia ir embora quando quisesse. A boneca, porém, era diferente. Não era um troféu, nem uma ameaça. Era uma ponta solta. Naquela noite, enquanto a chuva batia nas janelas, ela procurou no Google por oficinas de costura em Caruaru e encontrou apenas um resultado: Ateliê das Linhas Tortas, com um número de telefone fixo. O site, se é que existira, havia sido apagado. Mas o endereço Rua da Matriz 124 queimou em sua memória como um ferimento antigo. O fio que une. 2 semanas depois, Camila desembarcou no aeroporto de Recife com uma mala pequena e um envelope pardo no bolso. Não era medo que a trazia de volta. Era algo pior. A certeza de que se não enfrentasse aquele fantasma, ele a seguiria até o fim dos seus dias, costurando sombras em cada canto de sua vida. O ateliê não estava onde deveria. No lugar, uma casa de 2 andares, pintada de azul desbotado, com cortinas de renda sujas nas janelas. Uma placa de madeira pendurada na porta dizia: aqui se consertam coisas quebradas, não pessoas. Abaixo, em letras menores, exceto as quintas. Era quarta-feira. Ela bateu mesmo assim. A mulher que abriu a porta tinha as mãos marcadas por agulhadas antigas e um olhar que não perguntava, só esperava. Você não é daqui, disse, mas como constatação do que pergunta. E não veio pela boneca. Camila não respondeu. Em vez disso, tirou o envelope do bolso e entregou. Dentro, recortes de jornal amarelados. 3 notícias sobre incêndios em galpões abandonados nos arredores de Caruaru, todos nos últimos 5 anos. Todos sem investigação. Todos com uma testemunha anônima que jurava ter visto uma sombra com cheiro de canela nas redondezas. A mulher, que nunca disse seu nome, folheou os papéis com dedos que tremiam apenas um pouco. Ele sempre gostou de fogo, murmurou. Dizia que era a única coisa que purificava sem deixar cicatriz. Então finalmente convidou Camila a entrar. O peso dos pontos. Dentro da casa, o ar cheirava a tecido queimado e ervas secas.
Nas paredes, bonecas de pano penduradas como troféus macabros, algumas sem rosto, outras com bocas costuradas em linhas zigue-zague. No fundo do cômodo, uma máquina de costura antiga, enferrujada com uma agulha grossa enfiada em um pedaço de veludo preto. Você quer saber por que ele mandou a boneca para você, disse a mulher, sentando-se à mesa. Não foi para assustar. Foi para lembrar. Camila já sabia a resposta, mas deixou que ela falasse. Antenor costurava mais do que pano. Costurava silêncios. Cada boneca era um segredo que ele enterrava em linha e agulha. A sua, ela apontou para o brinquedo sobre a mesa, era a única que ele nunca terminou. Porque você fugiu antes que ele pudesse fechar os pontos. O envelope com os recortes ainda estava aberto entre elas. E os incêndios? Camila perguntou, embora soubesse. A mulher sorriu, um gesto sem alegria. Algumas pessoas não precisam de fogo para queimar. Elas já são cinzas por dentro. Mas ele gostava do espetáculo. Ela pegou uma tesoura da mesa e cortou um fio solto do vestido da boneca. Você veio aqui para quê, menina? Para denunciar? Para vingança. Camila olhou para as próprias mãos. Não havia marcas nelas. Nem cicatrizes nem calos. Só pele lisa, como se nada tivesse acontecido. Vim para aprender a costurar, respondeu. Mas não bonecas. Coisas que precisam ser desfeitas. A mulher estudou seu rosto por um longo momento. Então, empurrou a máquina de costura na sua direção. Primeira lição. Todo ponto pode ser desmanchado. Mesmo os mais apertados. Mas alguns deixam buracos que nenhum tecido esconde. E assim, enquanto a noite caía sobre Caruaru, Camila aprendeu que há fios que só se cortam com tesouras de memória, e que algumas costuras não são feitas para durar. São feitas para doer. A segunda lição veio com o cheiro de chuva. A oficina da costureira, um cômodo apertado atrás da feira, onde o barulho dos pregões se misturava ao zumbido da máquina, tinha janelas tão estreitas que mal deixavam entrar a luz do entardecer. Mas foi ali que Camila viu pela primeira vez o baú de madeira escura encostado na parede, coberto por um pano xadrez desbotado. Não era um móvel comum, as dobradiças eram de metal enferrujado, e nas laterais, marcas de unhas como se alguém tivesse tentado arrancá-lo do chão. Aquilo não é para você, avisou a mulher, sem tirar os olhos do tecido que a alinhavava. Nem para mim, se quer saber. Camila não perguntou. Mas naquela noite, enquanto a costureira saía para comprar linha na bodega da esquina, ela aproximou-se do baú. O pano cheirava a mofo e algo mais, um perfume adocicado, quase podre, como flores deixadas dentro de um armário fechado. Ao puxar o tecido, viu que a tampa não tinha fechadura. Só um cadeado quebrado, pendurado como um dente arrancado. Dentro não havia roupas nem retalhos. Havia cartas. Amarelecidas, dobradas ao meio, com selos de cidades que Camila nunca ouvirá falar. Sertão do Moxotó, Brejo da Madre de Deus, uma tal de Vila do Ouro Preto Velho. Algumas estavam abertas, outras ainda lacradas com cera derretida. E todas, sem exceção, tinham o mesmo remetente, para D que sabe o que fez. Você é mais teimosa do que parecia, disse a voz da costureira atrás dela. Camila virou-se tão rápido que cortou o dedo no canto afiado do baú. Uma gota de sangue caiu sobre o papel da carta que segura, manchando a caligrafia tremida. A mulher não se moveu para ajudá-la. Só observou com os braços cruzados, enquanto o vermelho se espalhava como tinta. Essas cartas são costuras que ninguém desfez a tempo, explicou finalmente. Cada uma é um ponto que deveria ter sido cortado, mas ficou ali, apodrecendo. Você quer aprender a costurar coisas que precisam ser desfeitas? Então comece por aí. Leia o que não é seu. Mas saiba que algumas linhas, uma vez puxadas, não voltam para o lugar. Camila hesitou. O sangue escorria pelo seu dedo quente e pegajoso. Ela escolheu a carta mais fina do monte, aquela que parecia prestes a se desfazer ao toque. O papel estava tão gasto que rasgou ao ser aberto. D. Hoje a menina pergunta por você outra vez. Diz que sonha com uma casa de tecido, onde as paredes são feitas de retalhos e as portas não têm trancas. Eu minto e digo que você está costurando o céu para ela. Mas a verdade é que você sumiu como agulha no palheiro, e eu não sei mais onde procurar. O médico diz que é febre, mas eu sei que é saudade. E saudade, D, é um fio que não se corta. Só se enterra. O que sobrou de mim? A costureira tirou a carta de suas mãos antes que Camila pudesse terminar. Dobrou-a com cuidado como se fosse um tecido valioso e guardou de volta no baú. Segunda lição, disse secamente. Nem todo buraco foi feito por tesoura. Alguns são rasgados por quem a gente amava. Naquela noite, Camila sonhou com a casa de tecido. As paredes feitas de panos coloridos respiravam como pulmões. E nas janelas, em vez de vidro, havia olhos costurados com linha preta.
olhos que a observavam. Ao acordar, encontrou uma agulha enfiada no travesseiro. E um bilhete. A terceira lição você vai aprender sozinha. Procure a mulher que vende botões na feira. Ela sabe onde enterrei minhas tesouras. A feira dos botões perdidos. Camila apertou o bilhete entre os dedos, sentindo o papel áspero como uma cicatriz. A agulha no travesseiro brilhava à luz fraca do amanhecer, fina e afiada demais para ser obra do acaso. Ela a puxou com cuidado, como se temesse que o metal pudesse sangrar. A feira ficava do outro lado do rio, onde as barracas se amontoavam como formigas em torno de um açucareiro derrubado. Lá diziam vendia-se de tudo, desde fios que nunca se rompiam até espelhos que mostravam o rosto de quem já tinha morrido. Mas ela só precisava de uma coisa: botões. O caminho era um labirinto de poeira e risos abafados. Entre um homem que vendia pássaros de papel e uma mulher que trocava dentes por moedas, Camila avistou a barraca certa. Não havia placa, apenas uma mesa coberta por uma toalha desbotada, onde centenas de botões se espalhavam como estrelas caídas. Alguns eram de osso, outros de metal enferrujado, outros ainda pareciam feitos de algo que não deveria existir. Como os que brilhavam por dentro, como se tivessem engolido pedaços de lua. Atrás da mesa, uma mulher de mãos nodosas contava os botões um a um, como se fossem rosários. Seu cabelo, branco como algodão cru, estava preso por uma fita preta que parecia costurada à própria pele. Você não é daqui, disse a mulher, sem levantar os olhos. E não veio por causa dos botões. Camila estendeu o bilhete, mas a mulher nem olhou. A costureira te mandou, então já sabe, nada de graça. Ela finalmente ergueu o rosto e Camila recuou. O olho esquerdo da mulher era normal, castanho e opaco. O direito, porém, era uma cavidade costurada com pontos grossos, como se alguém tivesse fechado uma janela que não deveria mais ser aberta. O que você quer trocar? Perguntou a mulher. Camila hesitou. Não tinha moedas, nem joias, nem nada que valesse o que procurava. Mas a mulher sorriu, como se já soubesse a resposta. Memória. Uma só. A mais dolorosa. O ar ficou pesado. Camila sentiu o gosto de ferro na boca. Não tenho como provar que é a mais dolorosa, murmurou. Não precisa. A mulher estendeu uma mão e seus dedos, surpreendentemente ágeis, roçaram a têmpora de Camila. Elas gritam. As que doem de verdade. Camila fechou os olhos. E então viu ele novamente. Não o rosto, não o nome, aquilo tinha sido apagado há muito tempo. Mas a sensação de ter segurado algo que se desfez como fumaça entre os dedos. A última vez que o tinha visto, ele usava um casaco com um botão faltando, justo no lugar do coração. Perdi no caminho, tinha dito, rindo, como se fosse pouco importante. Mas Camila sabia, ele mentia. Aquele botão não tinha caído. Tinha sido arrancado. Quando abriu os olhos, a mulher segurou entre os dedos um botão de madreperola, leitoso e iridescente, com uma mancha vermelha no centro, como uma ferida que nunca sarou. Este era dele, disse a mulher. Ela o enterrou junto com as tesouras. Mas botão não apodrece. Camila sentiu o chão oscilar. Não era possível. Aquele casaco tinha sido queimado junto com tudo mais anos atrás. Ou pelo menos era o que ela tinha se convencido a acreditar. Onde sua voz falhou. Onde estão as tesouras? A mulher apontou para o rio. Não para a água, mas para debaixo dela. Lá onde a correnteza faz um redemoinho em forma de olho. Mas cuidado. Ela apertou o botão na palma de Camila com força suficiente para doer. Algumas coisas enterradas não deveriam ser desenterradas. Especialmente as que ainda estão vivas. O redemoinho não mentia. Camila desceu a margem lamacenta, os dedos fechados sobre o botão como se ele pudesse sangrar. A água girava negra e espessa e no centro do vórtice, um olho aberto, pupilado de musgo. Ela respirou fundo e mergulhou. Não era frio. Era quente, como afundar em um corpo. As mãos encontraram metal antes de tocar o lodo, tesouras ainda afiadas, os cabos envoltos em pele seca. Não couro. Peletiva. E entre as lâminas algo pulsava, uma veia, um nervo, um fio de cabelo que se movia sozinho, enroscando-se em seus dedos como uma serpente cega. Ela puxou. O rio estremeceu. A correnteza invertida arrastou-a para cima, e quando Camila emergiu, não estava mais sozinha. À sua frente, o casaco, intacto, flutuava sobre as águas, as mangas estendidas como braços. O botão que ela carregava brilhou, e a mancha vermelha piscou. Você guardou, disse a voz do casaco, úmida e costurada com fios de outras vozes. Mesmo depois de me queimar. Mesmo depois de enterrar em minhas mãos. Camila não gritou. Sorriu, porque finalmente entendia. Não era ele quem não sarava. Era ela. Com um gesto, atirou o botão de volta ao redemoinho.
As tesouras, ainda em suas mãos, fecharam-se sozinhas, clique cortando o último fio que aprendia aquela história. O casaco afundou. O olho do rio se fechou. Na margem, a mulher já não estava mais lá. Só restava entre as pedras um novelinho de linha vermelha, igual a mancha no botão, enrolado como um cordão umbilical. Camila o pisou. E desta vez, quando caminhou para longe, não olhou para trás. Não porque tivesse medo, mas porque, pela primeira vez, sabia que algumas coisas, quando enterradas direito, morrem de verdade.